Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre fé, né? O tema de hoje é sobre fé. Nós precisamos de fé para viver nesses dias mais do que nunca, né? Fé para continuar, fé para não desanimar. E quando desanimar, permanecer num lugar seguro, que é a presença do Senhor. É sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. O texto diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Até aí. Senhor, toma a tua palavra, que é viva, eficaz, pura, e faz, meu Pai, com que essa palavra entre em nossos corações, Pai, como uma flecha que atinge o seu alvo. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Antes desse acontecimento neste lugar onde Jesus estava, Jesus tinha se retirado para orar. E quando ele se retirou, ele levou Pedro, Tiago e João, né? Ele foi fazer uma espécie de retiro espiritual. Então Jesus foi a alguns dos seus discípulos, né? Dos apóstolos também, aqui diz os discípulos, mas eu creio que os demais apóstolos ficaram esperando ele voltar no pé do monte. E aí, quando Jesus volta, ele se depara com esse episódio. É tanto que aqui, quando o texto começa, né, ele fala: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Se você ler o capítulo atrás, né, começando do 1, você vai entender que Jesus está voltando daquela cena da transfiguração, onde ele se transfigurou para os seus discípulos, ali os 3 que ele havia levado. Por isso que diz que quando ele avistou os discípulos, ele viu aquela cena. E aí, irmãos, aquela cena era o seguinte: eu creio que estava um tumulto, porque estava ali o pai daquele menino, aquele menino ali, que servia de espetáculo, né, ali. Os escribas, os saduceus, estavam ali, dizendo que eles estavam também discutindo com os discípulos e apóstolos, o que dá a entender que essa discussão, na verdade, eles estavam criticando ou fazendo chacota com eles, né? Eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino como se eles dissessem assim: cadê? Vocês não andam com o mestre de vocês? Por que é que vocês não expulsam esse demônio aí?
Então era uma espécie de desafio. Então Jesus, quando ele chega ali, ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E esse pai se adianta, né? E o pai começa a antecipar, contando toda a narrativa da sua história. Ele vai contando os episódios que acontecem constantemente na vida dos seus filhos. Então, irmãos, aqui nós vamos ver que esse pai era como uma dessas pessoas. Ele não era um seguidor de Jesus Cristo, exatamente, mas sabe quando a pessoa precisa de um milagre? Para onde é que a pessoa corre, né? Ela bate em tudo quanto é lugar. Ela vai na macumba, ela vai aonde diz que tem cura, ela vai. Mas finalmente, né, ela vai entender que tudo isso é engano, só quem tem cura é Jesus. Então muitos, infelizmente, só procuram o Senhor nesses casos extremos, né? Que eu creio que não é o nosso caso, irmãos. Nós estamos aqui constantemente, é um andar na presença de Deus diário, e nós confiamos em Jesus não só na hora da dor, não só na hora da enfermidade, mas nós confiamos em todas as situações. Amém? Então, queridos, nós vamos ver aqui que esse pai, eu não sei, mas eu vi que esse pai, além do seu sofrimento, eu imagino que ele ficou muito decepcionado. É como alguém chegar aqui, me pedindo para curá-lo, eu impor as mãos sobre ele e não curar, né? Então a pessoa vai sair como? Arrasada, porque ela fala: puxa vida, o pastor não me curou, né? Não é discípulo de Jesus, ele não tem poder. As pessoas acham, né, que a gente tem poder. O poder que está em nós é o poder que vem do alto. Se Deus não quiser nos usar como canal, e naquela hora exata não vai acontecer nada se não for Jesus. Então eu imagino que ele ficou decepcionado, porque ele falou: se tu podes fazer alguma coisa, como se dissesse assim: já que teus discípulos não podem, eu ouvi a tua fama, que tu és o homem que cura, que salva, que liberta, então se tu pode, faça alguma coisa, por favor, por nós. E aí o que aconteceu? Jesus, né, como se aquele homem, é como se ele tivesse passando a responsabilidade para Jesus. Mas Jesus imediatamente responde para ele, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, meus amados, Jesus, nós vamos ver que o pedido do pai, jogando, parecendo, insinuando, jogar essa responsabilidade para cima do Senhor, o Senhor falou: não, se tu podes crer, tudo é possível, mas você precisa crer, né? Então nós vamos ver que é como se Jesus dissesse assim: olha, a cura do seu filho não depende de mim, depende da fé que você tem em Deus. Como se Jesus falasse isso, porque milagre é para aquele que crê. Muitos milagres não acontecem, irmãos, é falta de fé, é falta de perseverança, né? Então, aqui fica claro para nós que, sendo assim, irmãos, dá para tirar algumas lições desse texto, e a primeira delas é que a responsabilidade de crer não é de ninguém, mas é nossa. A responsabilidade de crer é nossa, irmãos, e eu creio nisso, sabe por quê? Antes de me achegar a Jesus, eu me considerava uma pessoa sem fé. Eu falava: eu não tenho fé, eu tento crer, mas parece que eu não tenho fé. Até que eu tive um encontro com Jesus e essa história mudou, e eu percebi que eu tinha fé sim. Era o inimigo que estava querendo dizer para mim que eu não tinha essa fé. Então o que acontece muitas vezes é que você acha que você não tem fé, mas você precisa, ao invés de ficar dizendo que não tem fé, despertar a fé que há em você, porque o Senhor já deu essa fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo, você acha que Cristo quer um bando de gente andando sem fé? Claro que não. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o que mais Ele quer é que eu e você ande por fé. Por fé. Então aqui nós temos dois problemas: a incredulidade do pai e a incredulidade dos discípulos de Jesus, né? A do pai, a gente até releva, porque aqui era um homem no meio da multidão. Ninguém sabe qual era a fé daquele homem, ninguém sabe quais eram as suas crenças. Mas e as dos discípulos? Né?
E a incredulidade dos discípulos? Como se explica isso, né? Então nós vamos entender que Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando suportarei? Jesus ficou também, né? Ele falou: puxa vida, minha alma sofre com isso. Irmãos, a alma do Senhor sofre, né? Vamos dizer assim na nossa linguagem, que Jesus já sofreu na cruz por nós. Vamos dizer na linguagem que a gente entende. A alma do Senhor, o Espírito de Deus sofre quando eu e você não cremos. Ou vamos dizer melhor, quando a gente não luta para que nossa fé seja despertada, a fé que está adormecida. Então aqui a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, eu li um comentário do pastor Tiago Santos e eu achei isso super interessante, que ele fala o seguinte, né? A Bíblia, ela vai nos mostrar ser possível que mesmo aquele que conhece Deus e anda de acordo com seus ensinamentos, em algum momento da vida, pode passar por um momento de incredulidade. Não é verdade? Quantas vezes nós já ficamos confusos, né, a respeito de algo, nós ficamos colocando empecilho para algo que Deus quer fazer por causa do medo e da dúvida, da falta de fé. Não é porque nós somos cristãos que nunca vai ter um episódio de incredulidade na nossa vida. Preste atenção, um episódio. Não é que você vai andar a vida inteira dizendo que não tem fé e que você não vai fazer nada para despertar essa fé. Ok? Então nós vamos ver que os discípulos de Jesus, em mais de uma ocasião, eles tiveram esses momentos de falta de fé. Por exemplo, no episódio da tempestade lá, quando Jesus acalmou a tempestade. O que foi aquilo? Falta de fé, né? Achou que ia perecer Jesus estando dentro do barco. E quantas vezes a gente também não acha que chegou o nosso fim? Que a gente vai perecer, que não vai dar certo, que o emprego que Deus prometeu não vai chegar, e o medo bate a porta, a falta de fé. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Outra ocasião foi na hora da multiplicação dos pães. Jesus falando, né, que ia alimentar aquela multidão e eles cogitando quanto seria necessário comprar de pão para aquele povo, andando com o mestre. Andando com o mestre. E muitas outras vezes, né, durante a crucificação do Senhor, em outras ocasiões também. Então, a história da igreja, irmãos, ela vai registrar algumas experiências e vai mostrar na história, isso aqui não é na Bíblia, alguns homens de Deus que eles também tiveram dúvidas, tiveram medo. Até porque, irmãos, a nossa fé, ela se desenvolve no meio de um cenário de lutas espirituais. E é uma luta interna, é uma luta muito grande, porque isso envolve o nosso eu, o nosso ser, a forma que fomos criados, o ambiente em que nós estamos. Então a gente passa por esses embates espirituais. E um camarada chamado John Bunyan, que foi o que escreveu O Peregrino, não é? Um escritor inglês, esse cara, muito fiel a Deus, ele passou por umas dificuldades na sua fé. Tinha hora que ele fala que ele se sentia como se ele fosse Saul, ou como ele estivesse como Esaú, ou como Caim. Ele falou, puxa vida, em alguns momentos ele pensava, puxa vida, eu conheci o Senhor, tenho andado com Ele até aqui, e parece que eu troquei minha fé, troquei meu Senhor por um prato de lentilhas, não é? Que foi o caso de Esaú. E como Saul, que deixou de confiar em Deus, e como Caim, que matou o seu irmão por causa da inveja, que foi o primeiro homicídio. Então, John Bunyan, ele pensava muito, né, nessas coisas. E outras vezes, irmãos, olha que coisa louca. E eu ri com isso, porque eu falei assim, meu Deus, eu já pensei isso também. Não acredito que um pregador inglês lá do outro lado do mundo foi pensar nisso, na mesma coisa que eu pensei. Ele falou assim, ele queria ser como um cachorro, como um cavalo, como um animal, porque a alma dele não estava sujeita ao fogo do inferno. E quantas vezes, nas minhas batalhas espirituais, eu olhava e dizia assim, meu Deus, feliz é esse animal aí, que a alma dele, quando morrer, vai desaparecer. Mas, na verdade, irmãos, é porque a gente se acha fraco,
por causa da luta. O pecado é tão grande, as lutas, que a gente fala, puxa, se eu fracassar, se eu sair da presença do meu Deus, aonde é que eu vou parar? Vai ter um julgamento para mim, enquanto que para o animal não vai ter, não é verdade? Então eu falei, nossa, então, oh Deus, eu estou no caminho, porque se grandes pregadores da história, grandes homens que têm um histórico de uma fé inabalável, intransponível, passaram por esses embates, então, irmãos, isso é comum. Os embates espirituais é comum, isso só não pode te fazer parar, amém? Isso só não pode te fazer desistir. Então, irmãos, quantos de nós também passamos por isso, né? Só que às vezes a gente desanima. Muitas vezes a gente desanima. E é aí que muitas pessoas param de servir ao Senhor e vai trocar mesmo Jesus por um prato de lentilhas. Ou seja, eu não vou conseguir vencer o pecado, então eu vou sair da igreja ou eu vou para outro ministério e assim vai. Não é para outro ministério não que a pessoa vai continuar a sua caminhada, né? Na verdade, há aqueles que nem vêm mais e somem, e não é só a questão de vir, é que não oram, que não buscam, e assim a vida vai definhando. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, que em Hebreus capítulo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, então, sem fé não há como agradar o coração de Deus. Tudo que nós fazemos sem fé não agrada a Deus, pode ter certeza. Então, não adianta, por exemplo, a gente fazer qualquer obra no reino de Deus se não for por meio da fé. Se você fizer qualquer coisa no reino de Deus, for por qualquer outra motivação que não seja fé, é inválido. É desgaste físico, porque para o Senhor não sobe como cheiro suave, porque não foi a base, não foi a fé. Então, como já falei em outras pregações, a fé nós fazemos as obras, porque nós fomos criados para isso, como o Tiago fala. As obras nós fazemos, mas primeiro por meio da fé. Quando nós desenvolvemos essa fé, quando você crê que você é salvo, você faz tudo com amor e tudo com gratidão para o Senhor. Amém? Então, Romanos 1,17 vai dizer, o justo viverá pela fé. E aí, irmãos, quando Martinho Lutero descobriu isso, essa verdade, ele que era um monge, né, beneditino, que ficava dentro de um mosteiro, qual é a intenção de uma pessoa ser uma pessoa que chama um ermitão, uma pessoa que vive isolada ou que se fica na clausura, né, dentro de um lugar fechado? Qual era a intenção? É purificar a sua mente e os seus olhos e os seus ouvidos, né? Então, dentro dessa religiosidade, a intenção de um monge é esta, se purificar por meio da abstinência de algumas coisas. Na verdade, irmãos, isso não adianta, porque a nossa mente voa, os nossos pensamentos não estão presos. Você pode ficar preso dentro de uma masmorra anos e anos, se a sua mente não for salva, não for limpa, se a sua mente não for purificada pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, não adianta. Não adianta nada. Então, Martinho Lutero, ele percebeu, lendo, né, as Escrituras, que o justo viverá pela fé. Então, imediatamente, ele parou as suas práticas religiosas e ele se atentou para este fato. Se o justo vive pela fé, eu quero caminhar dessa forma. Então, igreja, amada igreja, vamos caminhando pela fé. Nós vamos avançar todo este ano e os anos que virão é por meio da fé. Vai bater o desânimo no meio do caminho? Vai. Vai ter dificuldades para te fazer parar? Vai. Né? Vai sim. Mas nós vamos caminhar. Quem anda por meio da fé, tem aquele corinho antigo lá, que quem anda por meio, eu não ando por vista, né? Eu ando pela fé. Então, quem anda por meio da fé vai conseguir vencer os desertos, os vales, vai conseguir vencer o pecado na sua vida. O pecado só não é derrotado na nossa vida, irmãos, porque muitas vezes nós não usamos a fé. Muitas vezes
O sono espiritual está tomando conta das nossas vidas. Nós não estamos perseverando, criando hábitos saudáveis na nossa vida para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Nós precisamos, a fé se desenvolve dentro de um terreno desses, onde há constância. Deus, Ele dá resposta para quem é constante. Aonde há constância, onde você não negocia seu tempo com Deus por nada, onde você não negocia a frequentar o lugar onde Deus te colocou por nada. A sua prioridade é sempre as coisas de Deus. Então Martinho Lutero percebeu isso, né? Ele percebeu que a responsabilidade dele era crer, só isso. Sem fé, ele, mesmo que ele ficasse enclausurado ou fizesse qualquer outra coisa para agradar a Deus, ele estava desagradando a Deus. E a sua alma se embrenhando cada vez mais nas densas trevas. E aí, queridos, o homem desse texto, ele compreendeu que a cura e a libertação do seu filho só não havia acontecido ainda porque lhe faltava fé. Ou ele não sabia usar essa fé. Ele conhecia o poder do maligno, porque ele via isso constantemente na vida do seu filho. Mas ele não conhecia o poder do Deus Salvador. Ele não conhecia o poder de Jesus, que liberta, que salva, que cura, que nos leva a padrões mais elevados, a ter padrões mais elevados, e nos leva às grandes alturas por meio da fé. Ele não conhecia isso. Então, Jesus está dizendo para aquele homem que a falta de fé obstrui o canal por onde fluem os milagres. A falta de fé vai entupir, na nossa linguagem, digamos assim, os canais por onde os milagres podem acontecer na nossa vida. Então, irmãos, Deus quer que eu e você ore e peçamos a Ele o que nós queiramos pedir. Pode pedir, a palavra diz, né? Quando você crer, pedir, dá-se-vos-á. Mas, uma vez que Ele nos promete na sua palavra que Ele vai agir, se Ele já te prometeu, não adianta na hora que você enfrentar o problema, você ficar pedindo a Ele a mesma coisa. Ele falou, eu já te dei o que você pediu, agora é a tua parte de usar a fé. A fé só é desenvolvida no ambiente de dificuldades. Não adianta você querer desenvolver a fé num ambiente tranquilo, onde nada acontece, onde você fica dormindo o tempo todo, onde você não se esforça para buscar a Deus, onde você não cria hábitos na tua vida diferenciados, que tragam um padrão de vida diferente para você e uma fé, principalmente uma fé diferenciada. Não acontece nada se você não confiar que Deus já te deu fé. Essa fé já nos foi dada, irmãos. Por exemplo, quando Moisés foi atravessar o mar, em Êxodo 14, Deus deu a promessa que ia levar eles à terra prometida, não deu? Já estava dito. Você vai chegar lá, vai pelo caminho, vai dando a volta pelas montanhas lá, não vai pelo caminho mais curto, vai pelo mais longo, mas vai pelo caminho que eu estou te indicando que você vai chegar lá. Só que Moisés ficou entre um desfiladeiro de montanhas e o mar à sua frente. E aí Moisés falou, e agora? Né? Irmãos, o que eu acho interessante é que Moisés, ele não pergunta e agora, ou ele fica clamando a Deus. A Bíblia só narra que o povo ficou com medo e Moisés falou, não, certamente nós vamos chegar na terra prometida, confia. Só que o versículo seguinte, o 14, vai dizer que o Senhor fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Né? Então você vê como a Bíblia ela tem inferências. A gente tem que ler a Bíblia com muito cuidado, porque tem verdades dentro dela que não estão escritas. Mas se Deus perguntou, Moisés, por que é que você está clamando a mim? É porque em algum momento Moisés clamou. Ou talvez clamou no seu coração simplesmente, mas ele clamou a Deus. E aí Deus fala para ele, estende, né? Fala para o povo marchar e levanta a vara, estende tua mão que o mar vai se abrir. Irmãos, tem hora na nossa vida que o negócio é tão difícil que é assim que acontece. Você está entre montanhas e mar e você fala, para onde eu vou agora? Para onde eu vou? Eu estou numa prisão.
é o momento que você tem que usar a fé. Quando você se encontra parecendo que não tem para onde ir, não tem a quem recorrer, é a hora de você ficar parado e glorificar o nome do Senhor, porque aí que vai chegar a vitória. Isso é a fé de um filho de Deus em prática. Então, queridos, o grande problema é que muitos crentes parecem nunca enxergar as ferramentas que Deus lhe deu. E mesmo orando, ainda continua cego e surdo. Deus tem dado ferramentas para nós, e uma delas é a fé. E a pessoa passa o ano inteiro orando, e sempre falando, ai, estou do mesmo jeito, ai, eu não me animo, ai, está acontecendo isso. Irmão, o segredo para quem está desanimado, qual é? Você já conhece. É ler, é orar, desenvolve tua fé, é ouvir uma palavra, pega um sermão durante a semana, falta de palavra não tem. Entra no YouTube, fala assim, já que eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu vou pegar um desses pregador conhecido aqui, uns pregador, né, também que tem palavra, pregador que é usado por Deus, não de oba-oba, e vou ouvir um sermão todo dia. Dá 1 hora de sermão, 1h10, vai ouvindo, vai conferindo a Bíblia junto com ele, se o que ele está pregando é certo, para você entender se o que ele está pregando é bíblico mesmo, e vai, gente, hoje tem muitas ferramentas. O que não pode é você passar o ano inteiro, a vida toda, dizendo, estou desanimado, estou desanimado. É como a música, né, da galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Nunca está forte. Então, desculpa, gente, o que é que um pastor pode fazer? O que é que a liderança de uma igreja pode fazer? Pode acudir um membro, uma pessoa que está sempre desanimada. Só quem pode te levantar é a palavra de Deus, meu querido e minha querida. Só a palavra, só você usando a fé em Jesus Cristo. Quando Deus nos dá algo, irmãos, as ferramentas que Ele nos dá é para a gente usar, não é para ficar parada. Se você aceitou Jesus, não foi por meio da fé? Então a fé já está em você. Então usa essa fé agora. Usa essa fé. Ai, mas está difícil, olha, eu estou sendo muito arrastado e arrastada para aquele lado. Estou, sabe, só querendo mesmo ir para o lado do pecado, das coisas que desagrada a Deus. Então, meu querido, vai para a Bíblia, porque lá tem palavras. A palavra de Deus fala em Provérbios que a palavra de Deus é pura, como o cristal, como a prata. Se ela é pura, é ela que purifica nossos pensamentos impuros. É ela que purifica a nossa mente. A segunda verdade desta passagem é que crer é decidir, né? Crer é como amar, é como perdoar. Você decide. Não, pastor, não é assim não. É decisão. Se você endurece o coração a vida inteira e fala, eu não vou perdoar. Se você decide, quando você decide que não vai perdoar, você não está decidindo? É uma decisão. Até quando você decide ficar calado, foi uma escolha, foi uma decisão. Então, enquanto você estiver alimentando o ódio, a raiva dentro do seu coração, lembrando de fatos passados, de alguém que te magoou, você vai continuar se recusando a perdoar. Mas quando você decide, vou perdoar, acabou. Decidiu. Ah, mas pastor, a raiva ainda continua, mas ora pela pessoa. Isso é falado aqui várias vezes. Nós assistimos 12 pregações sobre a isca de Satanás. Será que não ficou nada no nosso coração? Sobre a isca de Satanás, naquelas ministrações ali, aquilo ali, irmãos, eu falo para vocês, depois de uma série de ministrações daquela, a respeito de perdão, a igreja nem precisava falar mais. Então, a questão de crer é uma decisão, sim. Aquele homem, quando ouviu, né, quando ele ouviu Jesus falar, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aquele homem decidiu, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Algumas pessoas pensam que ele estava sem fé, mas é como se ele dissesse, eu vou usar a fé que eu tenho, eu vou declarar, veja como a palavra tem poder. Gente, palavra tem poder, é nesse sentido, dela ser declarada, o mundo espiritual ouvir que você declarou a palavra de Deus ali diante de uma palavra que Deus te deu.
Cuidado, porque as pessoas falam aí fora que palavra tem poder, a palavra tem poder. O poder é de Deus, o poder é de Jesus Cristo. É nesse sentido do declarar, do agir, mesmo sem você ter certeza do que te espera do outro lado. É nessa hora que a palavra tem poder. E aí aquele homem disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Como ele dissesse assim, na minha incredulidade. Ele não falou na minha falta de fé, na minha incredulidade. É como se ele dissesse assim: Senhor, me ajuda para que eu venha crer como deveria crer. Eu creio, mas como é que eu devo crer exatamente? É como se fosse uma pergunta. Me ajuda então a crer mais, né? Então, irmão, quando isso aconteceu com esse homem, ele tomou essa decisão sábia. Muitas vezes tem palavras que deixam você desanimado, desanimada, que aí parece que arrasou com você, te matou. Quando Jairo, Jesus estava andando para a casa dele, para ir lá curar a filha dele, chegaram para ele e disseram: não vai mais não. Não precisa mais incomodar o mestre, que a menina já morreu. Mas Jesus olhou para ele, eu imagino que naquela hora, Jairo deve ter estremecido dentro dele. Deve ter dito: puxa vida, você recebeu uma notícia dessa, teu filho ou tua filha já morreu. Gente, isso é muito forte. E aí Jesus só olhou para ele e falou assim: olha, não tenha medo, crê somente. Pronto. O texto não fala que Jairo questionou, que Jairo perguntou, só ficou do lado do Senhor. Nesse meio tempo ali, o Senhor fez outros milagres. Acho que foi nessa passagem que ele curou a mulher do fluxo de sangue, né? E ele ficou quietinho, esperando. Se o mestre falou, igreja, se Deus te der uma palavra, fica com essa palavra pela fé. Fica com essa palavra, alimenta essa palavra, guarda ela no teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar lá dentro de ti. Em nome de Jesus. Mas para você ter uma palavra vinda do alto, você tem que ler Escritura, você tem que ler Bíblia. A palavra, a revelação vem das Escrituras. Irmãos, a gente pensa que lendo o Antigo Testamento, não... Eu, por exemplo, olha só, gente, que coisa. Quando eu estou lendo o Antigo Testamento, eu faço um devocional com um texto do Novo e depois eu faço minhas leituras do Antigo. E aí o próprio Espírito Santo falou para mim assim: por que é que você está fazendo duas leituras? A Bíblia é uma só. Eu vou falar com você no livro que eu quiser. Parei de fazer duas devocionais. No dia seguinte, minha devocional é minha própria leitura. E dali eu começo a pensar nela e eu começo a tirar lições para a minha vida. Eu nunca tirei tantas lições para a minha vida como eu estou tirando agora do Antigo Testamento. Nunca tirei tantas lições, porque você olha, você lê aquelas histórias e você consegue ver o viés espiritual lá dentro. Mas enquanto você lê a Bíblia só como uma história, você não vai se despertar em seu espírito e não vai meditar nessas escrituras para entender o que Deus está falando. Amém? Então, meus queridos, um exemplo, né, só para mim, que eu lembrei agora, um exemplo, quando Davi pegou Saul na caverna, e ele pegou a bilha dele, e pegou a lança, ele gritou para Abner, né? Para Abner não, para Joabe. É Abner mesmo, né? Isso, para Abner, porque Joabe, eu confundo os dois. Joabe era o primo de Davi, que era comandante do exército dele. E Abner era primo de Saul e era o comandante do exército dele. Era só em família o negócio ali. Então, Davi falou assim: você não guardou o seu rei, o ungido do Senhor? Certamente, Abner, tu morrerás. Então, minha mente nunca tinha pensado naquilo. Eu falei: puxa, aqui Davi já deu a sentença do que vai acontecer com Abner lá na frente, quando Joabe mata ele, a traição, né? Covardemente. Então são detalhes da Bíblia que, se você não estiver orando, lendo com fé, para entender o viés espiritual, sua mente passa desapercebida. Então a revelação de Deus vem da própria Escritura. Então, irmãos, é na hora do desespero, meus amados, e da aflição, principalmente,
que Deus quer que a gente use a nossa fé. E na hora do desespero e da aflição, a gente parece que é o momento onde mais a gente não usa, porque a gente fica muito ligado com a nossa dor, com o nosso problema. Mas o Espírito Santo fala que a Bíblia fala que nós temos que confiar no Espírito Santo. É nessas horas que nós temos que buscar, por mais difícil que seja, esquecer a dor, esquecer o problema um pouquinho e dizer, não, tem exemplos nas Escrituras de pessoas que passaram por isso e elas venceram. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo, eu creio. E aí, irmãos, como eu acho que já comentei aqui no começo, o que acontece é que muitas vezes a nossa fé vai desanimando, coisas vai tirando o nosso foco. E tem dia, irmãos, que são dias de céu de bronze. Tem dias que são dias difíceis. Tem dias que você fala, não é possível. Não é possível que eu não estou sentindo nada, nem vontade de ler a Bíblia. Não é possível. Tem esses dias. Mas eu ouvi o Luiz Hermínio, eu li, lendo o livro dele, de vez em quando eu pego algumas coisas e seguro. Uma declaração que ele falou, quando isso acontecer, mesmo sem vontade de ler, de fazer nada, de orar, de ir para a igreja, mantenha-se no lugar seguro. Mantenha-se ali na sua fé, embaixo das asas do Altíssimo. Não faça nada. O problema é que quando a gente se sente desanimado, quando a gente parece que está sem fé, a gente quer tomar uma decisão brusca, de correr, de sair. A primeira coisa que a gente pensa é falar, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir para a oração, eu não vou mais fazer isso, não vou orar, não vou ler Bíblia. Primeira coisa. Mas ninguém pensa, eu vou parar de comer, vou parar de ir para um churrasco, né? Ninguém pensa, mas de sair da igreja é a primeira coisa. Pode estar desanimado como for, venha para cá. A menos que esteja com depressão, né? Depressão profunda ninguém quer nem comer. Mas a primeira coisa, irmãos, que a gente aprende aqui, crer é nossa responsabilidade. Depois, crer é decisão. Crer é decisão, você precisa crer. A partir de hoje, se você está vivendo esse cenário, decida e fale, eu vou crer, Senhor. Eu vou crer. Mas para você, Deus, me ajuda, faz como esse homem. Me ajuda a crer como é que eu devo crer. Não é crer só de uma confiança vã. Primeiramente, a fé é para a salvação. Primeiro eu creio que o Senhor me salva. Que eu sou um cidadão e uma cidadã do céu. Primeiro passo da fé. Segundo, como eu sou cidadão e cidadã do céu, eu vou fazer a obra de Deus, baseado e baseada nesta fé. Amém? Então pede a Deus, Senhor, me ajuda a crer como convém. E a terceira coisa e última aqui, lição que a gente aprende, é que quando nós usamos o pouco que a gente tem, Deus vai nos dar mais. Olha que interessante. A questão, por exemplo, da parábola dos talentos. Vê se eu estou falando besteira aqui. Até agora o que eu falei. Porque a questão da parábola lá dos talentos, se você for pensar, Deus, ele deu 1 talento para um, o Senhor deu para outro, 5 para um e 10 para o outro. 1, 5 e 10, é isso? Sei que ele deu quantidades maiores. O que acontece? O que tinha 1 ficou com medo, não multiplicou nada. O que tinha recebido 2, vamos dizer assim, multiplicou para 4. O que recebeu 5 para 10. Quando o Senhor veio prestar contas, ele se indignou com quem? Com aquele que teve medo dele. Então o relacionamento de muitos de nós é baseado no medo. Não é por meio da fé. E uma outra coisa que eu observo nessa parábola, para ligar com isso que nós estamos falando aqui, é a questão da multiplicação da fé. Irmãos, isso é tremendo. Isso aqui é tremendo. Quando o Senhor, ele vai dizer que a fé é um imperativo. Marcos 11, 22. Aqui pertinho. Não é bem o que o versículo diz, mas é uma inferência. Quando o Senhor falou com o jovem rico, né? O Senhor falou para ele, no versículo 21. Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai,
vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terá um tesouro no reino, e vem e segue-me. O imperativo, vai, faz isso, é o 21. E aí o 22 diz que ele não ficou contrariado com aquelas palavras e foi embora, porque ele tinha muitas coisas, ele não ia dar as coisas dele, né? Então, irmãos, eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando em cima desse texto também, né? Quando eu vou pregar uma passagem, além dos estudos que eu faço, eu dou uma olhada em outros pregadores, porque nós sabemos que Deus usa muitos mestres, né, que têm um conhecimento mais elevado do que nós e traz mais coisas para enriquecer o nosso conhecimento e para nós também trazer essa riqueza para a igreja. E ele falou uma coisa muito interessante. Quando ele fala a respeito de fé, ele fala a respeito, que Deus está falando a respeito de multiplicar a fé. E aí ele conta um testemunho dele, que quando ele casou, quando ele era bem novo, ele foi pegar uma caixa, quando ele estava na mudança dele, uma caixa muito pesada de umas louças que eles ganharam, e ele acabou machucando a coluna. Ele disse que ficou muito feio, ele ficou com hérnia de disco. E aí ele falou que ficou acamado, foi um tempo muito difícil na vida dele. E ele foi pregar um dia numa igreja, e ele nem queria ir, porque ele estava com muita dor. E ele subiu no púlpito, arrastando a perna, que ele não podia nem pisar direito. Quando chegou lá, ele falou: irmãos, eu vou ficar debruçado dessa forma, porque eu não estou me sentindo bem, eu estou com minha perna machucada, assim, estou com hérnia, por isso que eu estou assim, sem poder pisar direito, e tal. Irmãos, olha como é as coisas de Deus. Eu fiquei pensando nisso. Nós temos um pensamento de um heroísmo tão grande, de colocar um heroísmo tão grande em cima de uma pessoa, que a gente parece que até desanima quando aquela pessoa não está à altura das nossas expectativas. Agora você veja bem, se um pregador como Luciano Subirá, um homem que prega em várias conferências, viaja o mundo inteiro, tem um conhecimento excepcional, unção para pregar, se aquele homem chega ali machucado, e ele conta para aquele povo lá que ele está doente, já começa a humildade da pessoa. E se as pessoas não ficassem ali, desanimassem, falou: meu, o que é que ele vai pregar para mim? O cara já está todo quebrado. Porque a ideia que as pessoas têm de Bíblia, de reino de Deus, de fé, é que quem está à frente da obra, quem está pregando, é super-herói, não passa por nada, e tem que estar sempre inteiro, nunca está quebrado. Então, irmão, se você for olhar por esse prisma, você desanima. Você fala: meu Deus, uma pessoa doente dessa está pregando para mim, uma pessoa quebrada dessa está pregando para mim. Mas aí é onde reside a fé. É você entender que você está ali não é por causa do pregador. Você está ali porque você crê que tem uma palavra de vida para você. Tem uma palavra profética para você naquela noite. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu ouvia esse sermão. E aí ele continuou, ele falou que quando ele pregou, quando foi quase no fim, Deus falou: olha, você vai chamar todo mundo que está aqui na igreja que tem hérnia de disco. Vai chamar todo mundo. É engraçado o que ele fala: Deus, você está zoando comigo. Deus, está de brincadeira. Eu aqui, quebrado com hérnia de disco, eu vou orar para curar a gente com hérnia de disco. Deus falou: pode chamar. E ele disse que o auditório era de 400 ou 600 pessoas. Eu sei que vieram na frente umas 20 pessoas, tudo com hérnia de disco. Aí ele disse que o primeiro que veio, ele colocou a mão, ele disse que saiu, ele sentiu do ombro dele assim, passar por dentro da mão dele, quando ele impôs a mão, como uma flecha queimando, saindo da mão e entrando na pessoa. Aquela pessoa começou a pular e dizer que estava curada. Aí os outros se animou, né? Porque milagre é assim. Se você ora e um cai. Quem foi que falou para mim? Falou assim. Foi uma amiga nossa, né, Pedro? Ela falou assim: gente, eu orei numa mulher, quando a mulher caiu, a igreja se levantou e o povo fez fila, parece que o povo queria cair também. Falei: oh meu Deus, a fé do povo é baseada em sinais, não tem jeito. E aí, ele disse que orou pelo aquele povo, todo mundo, muitos pulou, disse que estava feliz, que estava curado.
E aí ele falou que ficou tão chateado que o povo saiu, ele ficou lá sentado. Ele falou assim: brincadeira, eu estou aqui, mal posso me levantar. Ficou magoado com Deus, que ele curou um monte de gente e ele não foi curado. Aí Deus falou para ele assim: olha, os dons não são para você. Os dons nunca foi dado para benefício próprio. O Espírito Santo fala: os dons foram dados para você abençoar a outros. Aí ele disse que se consolou com essa palavra, né? Bom, eu estou doente, mas Deus quer me usar para curar outro, amém. E aí ele se consolou com essa palavra. E ele continuou, né, dizendo, pregando lá naquela igreja, foi tudo de bênção, mas ele só foi curado bem depois. Bem depois. Aí ele falou assim: ah, Deus, então quer dizer que para mim ser curado... Ah, engraçado que ele fala assim. Aí quando todo mundo curou, aí eu pus a mão para trás, bem devagarinho, assim, disfarçado, e orei por mim. Aí foi a decepção dele, que ele não se curou. Aí ele disse que ele falou: então quer dizer que eu vou ter que esperar outra pessoa orar por mim para que eu seja sarado. É isso? É isso que eu estou entendendo? E aí Deus falou que é. E aí? Né? E aí ele disse que muito tempo depois, ele orou por uns 6 meses, essa cura não veio. Aí ele estava num retiro, num lugar lá que eu não lembro, e aí ele foi pular, né? Deu um mortal lá para mergulhar na represa onde ele estava, com a igreja que foi com ele. E aí disse que um irmão chamou ele e disse: pastor, você está doido, e a coluna? Ele disse: é mesmo, eu não estou sentindo nada. Aí ele falou: aí foi que eu percebi que eu tinha sido curado. Mas, irmão, você acha que esse tempo todo ele agiu sem fé? Ele continuou. O Espírito Santo deu uma palavra e ele continuou. Ele prosseguiu com aquela palavra. E aí, às vezes, a gente está ansioso para algo acontecer na nossa vida, não acontece no tempo que você quer. E esse negócio de dizer que Deus chega atrasado, esse negócio de dizer, olha, você atrasou o processo de Deus na tua vida, isso é mentira. Deus, ele chega sempre na hora certa. É porque ele faz quando ele quer, mas para Deus fazer, ele precisa de fé. Igreja, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé, ainda que você não veja grandes sinais, mas o maior sinal que Deus te deu é o milagre da vida, é de você estar servindo a Ele hoje. Esse é milagre, esse é milagre. E eu imagino, irmãos, que Deus faz isso para a gente não se envaidecer. Você imagina se você sai curando as pessoas por aí, o ego começa, né, inflar, e você dizer: eu sou o cara. E isso tem acontecido com muita gente. Isso tem acontecido com muita gente. E muitas pessoas, irmãos, Deus, Ele rejeita por causa da arrogância, por causa do orgulho. O orgulho tem derrubado muitas pessoas. E às vezes a gente olha para dentro de nós e fala: não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Começa a pensar nas suas atitudes. Começa a pensar como é que você tem andado, você vai ver. É para a gente não se ensoberbecer, é para a gente saber, o crente tem que sempre estar atento com aquilo que João fala, que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que crescer na nossa vida é o poder de Deus. Deus não se impressiona com formas, Deus não se impressiona com igrejas cheias, barulhentas. Deus não se impressiona com um crente que sai cuspindo fogo por aí, não. Deus se impressiona com a fé daquela menina lá que chegou na casa do general, trabalhando de escrava lá na Síria, e disse: se meu Senhor tivesse em Israel, ele seria curado, porque o Deus de Israel é o meu Deus. Nós temos um Deus vivo, irmãos. Nós temos que aprender a confiar mais nesse Deus. E aí, queridos, eu comecei falando dessa questão da multiplicação. Ele também vai falar em Lucas 17, a respeito de quando Jesus está falando da necessidade. Vamos abrir lá, para eu não ficar só falando. Lucas 17, do 3 ao 6. Jesus: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe.
e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disse-lhe então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Irmãos, eu vou falar para vocês que eu nunca tinha visto ninguém pregar esse texto dessa forma. Nunca tinha visto. E eu vi o pastor Luciano pregando esse texto aqui, e ele falou o seguinte: o texto não está dizendo se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou que algumas versões falam, e realmente fala, eu lembro. Porém, nessa versão minha aqui, ele falou, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda. Então ele falou uma coisa que é verdade. Ele não está falando do tamanho da fé, de fé pequena ou fé grande. Ele está dizendo, se vocês tiverem fé como a semente, como o grão de mostarda, que é uma semente pequena, mas quando ela é plantada, ela se torna uma árvore enorme e ela vai multiplicar essas sementes. Eu achei isso interessante. Porque senão ia ser contraditório mesmo. Porque aqui para esse homem o Senhor falou, se tu podes crer, ele está dizendo, usa a fé que tu tem. Porque Deus não quer saber se tua fé é pequena, se tua fé é grande. Quando ele diz homem de pouca fé, de pequena fé, ele está desafiando os discípulos, porque é como filho, a gente está ensinando, é um desafio para que tua fé cresça, que você entenda que tem que passar por um processo para que essa fé cresça. Mas o princípio da fé desse texto é multiplicar. A pequena fé que tu tem, tu dá o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, um segundo e um terceiro. E aí Deus vai te dando mais. Mas se você tem fé e você não se move nessa pouca fé que te resta, que você acha que tem, se você não se move nessa fé, nada mais acontece. Irmãos, vocês acham que grandes avivamentos que aconteceram na igreja, grandes homens de Deus enfrentaram feras, enfrentaram os leões, foi por quê? Por causa da fé. Se você olhar para uma perseguição, se você olhar o que acontece no mundo todo com os cristãos, você desanima, dá medo. Porque se você for pensar na perseguição, mas quem te dá força para você dizer, eu não negocio os meus princípios, é a fé que foi plantada no teu coração. É essa fé que está dentro de você que te faz ser aquele crente teimoso, insistente, que prossegue, que vai adiante. Amém? É essa fé que te faz avançar. Então, irmãos, é da mesma forma, eu peguei e levei essa mensagem para a vida toda, levei para outros aspectos da vida. Se a minha obrigação é multiplicar a fé, a minha obrigação é multiplicar o conhecimento, é multiplicar o pouco dinheiro que Deus me dá, é multiplicar a minha vontade de fazer algo no reino de Deus. Tudo aquilo que cair na tua mão, multiplica. Porque, irmãos, a verdadeira pessoa rica não é aquela que tem muito dinheiro, é aquela que sabe lidar com o pouco dinheiro que ela tem. A pessoa rica não é aquela que tem muita fé, mas é aquela que tem fé, que pratica essa fé, mesmo um passinho de cada vez, mesmo andando devagar, ela vai se aprofundando e Deus vai acrescentando mais. É por isso que lá no livro de Ezequiel, o Senhor vai falar para ele da questão das águas profundas. Águas que começam aqui no tornozelo, depois no joelho, cintura e até se afogar, até você nadar. É essa questão da fé, ela vai crescendo. Para a sua fé crescer, primeiro você tem que molhar os pés. Para você nadar, antes de nadar, você primeiro vai ter que molhar os pés. Então começa a dar pequenos passos de fé, igreja.
Começa a dar pequenos passos de fé em direção àquilo que o Senhor tem para você. Começa a acreditar no extraordinário de Deus. Não desanima, porque às vezes vem alguns momentos na tua vida que parece que sugou as tuas energias, a tua fé, parece que você não acredita mais. Permanece no lugar seguro, embaixo das asas do Altíssimo, e desenvolve essa fé, que você vai mergulhar no mar de coisas mais profundas que Deus tem para você. Amém? Seja cura para outras pessoas. Ao invés de você ficar só lamentando porque ainda não aconteceu algo na tua vida, faz com que esse algo que você quer que aconteça para você, aconteça na vida do outro. E aí o Senhor vai te dar, vai te acrescentando mais e mais. Amém, meus queridos?